O que é a liberdade da graça? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nova versão internacional. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que palavra maravilhosa! Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, preciosos do Pai, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, libertos de todo mal, de toda maldição, de condenações, povo santo de Deus. Meus amados irmãos, hoje vamos falar a respeito da liberdade que a graça de Deus proporciona para os seus filhos, tanto como pacto quanto como doutrina. Porque a doutrina da graça, a revelação do Evangelho da Graça, traz para o coração dos filhos de Deus uma liberdade maravilhosa. Liberdade esta que nos foi roubada durante muito tempo. Claro, me refiro àqueles que pertenciam ao sistema religioso antes de conhecerem a graça. É o caso da maioria de nós, né? É o meu caso, por exemplo, o caso da minha esposa e, certamente, como eu disse, da maioria de vocês que estão nos assistindo. Porque a maioria hoje que está em graça, grandiosa maioria, esteve em algum sistema religioso antes de estar submetido à palavra da graça. E nós, então, no meio do sistema ali, seja ele qual fosse, né, seja qual fosse a bandeira, nós estávamos submetidos a mandamentos de homens, a invencionices de homens, a imposições religiosas e proibições que nada acrescentavam à nossa vida. Eram proibições e imposições que, de maneira alguma, traziam algum tipo de controle para os desejos da carne. Inclusive, vocês vão ler comigo aqui o apóstolo Paulo falando isso que eu acabei de falar. Ele fala claramente, preto no branco. Então, os mandamentos religiosos, eles não têm poder algum de realmente transformar a vida de alguém, de realmente colocar a vida de uma pessoa no caminho certo do Espírito. O que eu costumo dizer é o seguinte: os mandamentos religiosos, as invencionices de homens desviados da verdade, eles têm sim um certo poder de trazer disciplina. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, as disciplinas não são coisas positivas? Amados, sim. Até certo ponto, a disciplina religiosa ela tem algum aspecto positivo. Vou dar um exemplo. Eu sempre costumo dar esse exemplo aqui, vou repeti-lo porque é um exemplo muito claro. Quando a pessoa ela consegue controlar, por exemplo, um vício qualquer por meio da religião. Então a pessoa segue lá uma bandeira XYZ, religião XYZ. E essa religião tem por princípio que a pessoa não participe de certo vício. E a pessoa, por causa disso, se controla. É bom? Não, não é bom. É ótimo. Porque você controlar vícios, que são coisas realmente da carne, desejos fortes da carne, é algo muito bom. Só que veja bem, amados, disciplina não é libertação. Essa é a grande questão. Então, ainda que haja um aspecto positivo na disciplina religiosa, ela não traz a verdadeira libertação. Ela não é a verdade. Então, muitas vezes, as pessoas estão no sistema disciplinadas, mas a carne delas não está sob controle. Os desejos enganosos estão muito exacerbados. Entende? Só que a disciplina segura um pouco. Só que vocês podem notar que muitas vezes o que acontece na religião? Muitas vezes as pessoas ficam mascaradas atrás daquela indumentária religiosa, né? Então a pessoa tem aquela aparência religiosa, mas os bastidores da vida dela é só carne. É só coisa negativa. Por quê? Porque ela tem uma disciplina e muitas vezes essa disciplina ela só traz um controle aparente, né? Então a pessoa fica aparentemente controlada de certo vício ou do que quer que seja, mas a vida dela não tem libertação genuína.
Então, amado, veja, a liberdade da graça, ela traz a liberdade dos mandamentos de homens, ela nos liberta, sim, das imposições, como eu falei, das proibições, de todo esse mover religioso, toda essa opressão que as pessoas no meio religioso vivem. A liberdade da graça traz isso, sim, mas ela traz também libertação. A liberdade da graça, ela tem um aspecto não só em relação aos costumes, que as pessoas se apegam muito nisso, né? Ah, vocês que pregam a graça, deixam as pessoas à vontade para fazer o que elas quiserem, e as pessoas fazem isso, fazem aquilo. Veja, não é bem assim não. Porque, de fato, a graça traz essa liberdade dos costumes, mas ela também traz libertação, como eu falei, e ela nos coloca no caminho do Espírito. É interessante isso, amado. Porque, num primeiro momento, parece que a liberdade da graça nos leva a uma libertinagem, ou pelo menos as pessoas pensam assim, né? Ah, esse pessoal da graça, e eles falam isso de maneira pejorativa, né? Esse povo da graça aí só quer saber de libertinagem, só quer saber disso e daquilo, de fazer e acontecer, e porque eles pensam que não há nenhum tipo de consequência na vida deles. Não, nós sabemos que há sim consequências em obras más. Defendemos isso aqui porque é o que a Bíblia revela. Só que isso não tem a ver com vida eterna, com salvação, com isso, com aquilo. O que nós defendemos é que a salvação foi dada pela graça, nós, portanto, inclusive, já nascemos com a salvação, com a vida eterna, pela graça do Senhor, pelo favor de Deus na vida dos seus filhos. Nada nos foi exigido para que tivéssemos esta e todas as demais bênçãos espirituais. Isso é maravilhoso, isso é graça. Só que isso não significa que nós temos a liberdade para fazer o mal. E por que nós não temos essa liberdade? Porque estamos submetidos a mandamentos disso ou daquilo? Não. É por causa da direção do Espírito em nossas vidas. Então, a liberdade, a rigor, ela até existe. Só que ela nunca se transforma em libertinagem. Percebe? No meio da graça, não. Como eu falei, no meio da religião existe a disciplina e existe aquela máscara, né? Então a pessoa tem aquele visual de santo, disso, daquilo, e muitas vezes, não é sempre, claro, não são todos, mas muitas vezes nos bastidores da vida daquelas pessoas existem muitas obras negativas, obras da carne, enfim, diversos moveres que não são do Espírito. Mas como a pessoa tem aquela aparência, aquela disciplina religiosa, então parece que a vida dela é um primor. E muitas vezes não é. Então, diferentemente do que as pessoas no meio da religião pensam, a graça, o evangelho da graça, essa revelação maravilhosa, não é uma licença para praticar o mal. Repito, ainda que a licença exista. É estranho falar isso, né? Irmão Cristiano, você está dizendo que existe uma licença? Existe. Só que o evangelho da graça não nos leva a isso. Veja bem, amados, o Evangelho da Graça nos faz entender que há uma licença para você fazer o que você quiser, mas ele revela que os filhos de Deus não gostam disso. Não é maravilhoso isso? Os filhos de Deus não têm prazer na prática do mal. Eles não vão utilizar o Evangelho para o mal. Entende? Quando a pessoa é bem instruída na palavra, que ela vive de fato o que o Espírito revela, ela não vai se utilizar disso para fazer o mal. O Filho de Deus, a Filha de Deus, tem o Espírito Santo, etc. Eventualmente pode praticar o mal? Eu sempre digo isso. Sim, infelizmente sim. Eventualmente a carne se infla, eventualmente a pessoa se distrai, isso acontece. Fica irada, por causa da ira ela acaba cometendo uma obra da carne, uma obra má, ou por qualquer que seja o motivo da exacerbação da carne, o fato é que eventualmente um filho de Deus pode cometer sim, infelizmente. Mas veja, é o que eu sempre digo, não é a tendência dos filhos de Deus. Existe uma questão. Uma coisa é a pessoa praticar o mal porque ela gosta do mal, ela tem prazer na perversidade. Outra coisa é a pessoa eventualmente fazer o mal porque ela tem uma natureza humana. Os filhos de Deus não são carnais, mas estão carnais, eu costumo dizer isso, né? Por que nós não somos carnais eminentemente? Porque, na verdade, a nossa natureza principal é espiritual. A palavra diz que os filhos de Deus são celestiais.
Então nós temos a natureza espiritual, a natureza de Deus em nós. Só que estamos habitando em um corpo carnal, corpo adâmico. Então, em função disso, em função dos desejos naturais que esse corpo tem, desejos muitas vezes maus, né? Há desejos biológicos, mas também há desejos maus. Então, em função disso, quando a pessoa não é bem instruída na palavra, ela pode sim deslizar em alguns momentos e ela vai colher as consequências disso. E nós, em graça, temos ciência disso. Então, apesar de haver uma licença, por outro lado, existe uma direção do Espírito para não fazermos uso dessa licença para o mal. Então, a liberdade da graça, repito, ela traz uma liberdade em relação a usos e costumes, mas ela também nos dá um controle, porque o Evangelho revelado é um instrumento do Espírito. Então o Espírito Santo, usando a revelação da palavra, que por um lado nos revela que tudo nos é lícito, mas por outro lado o Espírito revela, não, esse não é o caminho para os filhos. Os meus filhos, não, eles são bons essencialmente. Apesar de terem um corpo de carne, um corpo adâmico, os filhos de Deus são essencialmente bons. Então a liberdade da graça traz isso. Traz a liberdade em questão de usos e costumes, o que é muito bom. Você tem uma vida livre de mandamentos de homens, de imposições, de proibições, e por outro lado, a palavra traz essa direção do Espírito para nós. Então, gente, a liberdade da graça é uma das coisas mais maravilhosas, principalmente para quem veio do sistema. Existem alguns irmãos que vieram para a graça e vivem o Evangelho da Graça e não passaram por nenhum sistema. Isso é muito bom, deve ser uma experiência muito boa, né? Você já viver a palavra da graça e nunca ter sido enganado no sistema. Mas, repito, a esmagadora maioria das pessoas que hoje vivem o Evangelho da Graça passaram por algum tipo de sistema. E foram dominadas, então, pelas imposições. Tem que fazer isso e aquilo, tem que jejuar, tem que subir monte, e tem que ser fiel dizimista, tem que frequentar o templo. Sabe essa coisa? Se você não for ao templo, você não está buscando a Deus. Deus se manifesta no templo. Se você não frequenta, você vai perder a salvação. Você não vai ter comunhão com Deus. O que é um absurdo, porque a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não tem compromisso, portanto, com templos de tijolos ou de madeira, de alvenaria, do que quer que seja. O compromisso com Deus é com o verdadeiro templo dele, que é o seu povo, somos nós. Nós somos o templo dele. Mas eles dizem que não, se você não frequentar o templo feito por homens, você não está buscando a Deus. E vai perder a salvação, e vai estar em maldição, e etc, etc. Então havia todas essas imposições, sem falar das proibições. Olha, você não pode ingerir bebida alcoólica, por exemplo. Você não pode fazer isso e aquilo, não pode ir à praia. Na minha época eu não podia, tá? Hoje está até mais liberado. Mas na minha época eu não podia. Era um pecado que você ia direto para o chamado inferno. Inferno, né? Você ia direto para o tal do inferno. Porque a praia é um lugar disso, daquilo, um lugar libidinoso, etc. Então não podia ir à praia. Na minha época era assim, tá? Não podia ir à praia. Algumas denominações proibiam a pessoa de assistir televisões. O que para mim é até positivo hoje em dia, né? Porque assistir televisão é uma perda de tempo terrível, né? Não tem nada que preste em televisão, né, gente? Enfim. Ou pouca coisa, né? Pode ter uma coisa ou outra que até preste, mas a maioria é só perda de tempo, né? Mas o fato é que você não tem que ter essa proibição. Você tem que deixar de assistir televisão por sua escolha, por sua consciência. Não porque um sistema religioso diz que é pecado. Você está entendendo? Mas na nossa época era assim. Os homens, por exemplo, não podiam usar bermuda. As mulheres não podiam usar calças compridas. Era só o saião até o pé, né? Ou abaixo do joelho. E muitas vezes não podia usar maquiagem, não podia usar brinco. Essas bobagens religiosas que permanecem até hoje, tá? Eu sei que o sistema hoje religioso está até um pouco mais brando em algumas coisas. Tá? Mas ainda existem muitos sistemas que são assim, bem roxos nessas doutrinas que eles chamam de doutrinas, né? Então, as pessoas vivem presas nisso porque não têm liberdade, porque não conhecem a palavra da graça. Só que, amado, veja bem, nós somos livres para vivermos como quisermos dentro da direção do Espírito. Esse é o ponto. Não é você viver como você quer relativo à carne, porque aí não é como você quer, é como a carne quer. Está entendendo? Então é importante você valorizar a liberdade, porque isso é uma forma de você valorizar o que Jesus fez pelo seu povo.
Entende? Porque quando a pessoa está submetida a um sistema religioso cheio de imposições e proibições, ela, na verdade, está desvalorizando a obra de Jesus. Porque você acabou de ler comigo aqui no primeiro versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade que Paulo fala aqui aos Gálatas é a liberdade em relação à religião, gente. Não podemos nos esquecer que o motivo da carta aos Gálatas foi justamente o sistema religioso que estava naquela época influenciando a igreja ali com obras da lei. Então veja, os Gálatas foram criados em graça, Paulo fala isso. Olha, vocês foram chamados na graça e vocês estão agora regredindo para outro evangelho. Então eles foram chamados em graça, mas o sistema religioso da época, o judaizante, vivia ali frequentando e invadindo, eu costumo dizer, usar essa expressão, né? Invadindo a igreja ali com aquelas ideias do sistema. Tem que guardar sábado, tem que circuncidar, tem que cumprir a lei, etc, etc. E Paulo, então, foi informado dessa realidade. Olha, Paulo, a igreja dos Gálatas, que foi criada em graça, eles estão agora envolvidos com o sistema lá judaizante. Aí Paulo escreveu a carta para chamar a atenção deles para isso. Ué, vocês estão regredindo para outro evangelho, que na verdade não é outro, e sim, são alguns que vos perturbam. Olha o que Paulo fala. Esse pessoal perturba vocês, na verdade, e estão pervertendo o evangelho. Amado irmão, amada irmã, sistema religioso é perversão do evangelho. Essas imposições e proibições não são o evangelho verdadeiro. Elas são um evangelho, entre aspas, que na verdade é o evangelho pervertido. Não sou eu que estou falando, está escrito na carta aos Gálatas. Então Paulo chamou a atenção deles com veemência. Vocês foram criados na graça, conhecem a doutrina e agora estão dando ouvidos ao sistema judaizante aí. Estão cumprindo obras da lei, etc. Então vocês estão perdendo a liberdade. E o Senhor nos chamou para a liberdade, olha só. Ou seja, a obra que Jesus fez foi para que seu povo vivesse livre de fato de toda e qualquer escravidão. Não só a escravidão das obras da carne, como a escravidão religiosa. Que no final das contas acaba sendo quase que a mesma coisa, né? Porque religião também é manifestação carnal. Religião é carne. Religião não vem do Espírito. Entende? Então, amados, como acabamos de ler, a palavra nos orienta a permanecermos firmes. Olha o que Paulo fala. Gálatas, permaneçam firmes na graça. Eu ouvi falar que vocês estão regredindo. Não, digam não ao sistema religioso. Digam não aos movimentos religiosos, às imposições judaizantes. Digam não para tudo isso. Vocês não têm que viver em obras da lei, sacrifícios, isso e aquilo. Vocês são livres, Gálatas. Então, amados, veja, nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, né, a gente vem falando sobre o pecado. Primeiro falamos, na verdade, sobre o juízo, né? E nos outros 2 estudos posteriores, a gente falou sobre o pecado, porque o assunto está ligado, né? Afinal de contas, o juízo final foi em função, claro, dos pecados, a condenação foi em função dos pecados daqueles que não foram eleitos por Deus. Porque Jesus morreu pelos pecados do seu povo, como nós estudamos, né? Então houve o juízo e falamos então dos pecados nos 2 estudos anteriores. E é claro que esses assuntos de juízo, pecado, acaba nos remetendo a esse raciocínio de hoje da liberdade. Porque as pessoas questionam muito. Ué, irmão Cristiano, você está dizendo então que o juízo já passou, né? Tudo já aconteceu e não estamos mais debaixo do pecado, etc, etc. Então quer dizer que eu posso fazer tudo? Quer dizer que eu tenho liberdade para fazer o que minha carne quiser? A nossa resposta aqui é a seguinte: sim, você pode fazer tudo. Mas existe uma direção do Espírito. Como eu falei no início, tudo você pode fazer. Mas o Evangelho da Graça não te leva a querer fazer tudo. Porque a graça te revela a sua posição no Senhor Deus. O Evangelho da Graça te revela quem você é. Você é filho, filha de Deus. Tem o Espírito Santo, logo você tem a direção dele. Perceberam? Então, apesar de haver uma licença, existe a direção do Espírito. Então, quando alguém pergunta, já que não há juízo mais,
Não há pecado, o Senhor aniquilou o pecado, acabou a condenação, aquela coisa toda. Então eu posso fazer o que eu quiser? Sim, você pode. Olha, em graça não existe não pode. Sabe por que não existe essa questão de não pode? Porque nós não estamos submetidos à lei. Houve a lei de Moisés, que trazia todas as proibições, né? Essa lei terminou em Cristo. Cristo foi o fim da lei. Ele disse na cruz, está consumado, acabou, ponto final. Só que, claro, o sistema religioso moderno em nossos tempos criou novas leis, né? Novas leis, entre aspas, né? Novas imposições e proibições. Só que isto não existe, porque Jesus acabou com as religiões. Jesus acabou com a lei. Então você não tem que viver. Claro, veja bem, eu sempre ressalto isso. Ninguém está cronologicamente debaixo da lei. A lei terminou em Cristo, repito. Só que muitas vezes nós estivemos, e muitos estão até hoje, debaixo da lei na mente, não de fato, tá? Não de fato, mas na mente. Porque o sistema religioso insiste em ressuscitar mandamentos da lei. Ou adaptá-los, né? Ainda que não seja um mandamento ali ipsis literis, eles adaptam os mandamentos e trazem para uma versão moderna, né? E fazem as pessoas viverem então naquelas imposições. Então existem mandamentos da lei que são de fato da lei, como por exemplo o jejum de alimentos. Vamos apregoar um jejum, ficar tantas horas ou dias sem comer, etc. Esse é um mandamento que veio lá da lei. Mas eles reciclam o mandamento da lei e trazem para a graça e dizem que jejum é da graça. E não é! Mas a igreja primitiva jejuou. Eu sei disso. Não significa que tinha que fazê-lo. Eu peço a vocês que observem nas cartas de Paulo. Onde o apóstolo Paulo manda alguém jejuar, por exemplo? Cristiano, há um versículo... Não há. Porque, veja, de fato existe um versículo em uma versão em português que aparece Paulo citando o jejum como prática. Só que, na verdade, essa palavra jejum não aparece nos manuscritos. Então, mas eu não sei de onde veio esse acréscimo. Mas esse acréscimo, ele é tão claro, inclusive, que em todas as outras versões em português e em outras línguas não aparece. Eu já estou falando isso de antemão porque eu sei que tem gente que vai falar isso. Mas eu li aqui em 1 Coríntios, não sei o que, Paulo fala... Não tem jejum. Em momento algum das cartas de Paulo ele fala, recomenda jejum para a santificação, para buscar poder, para isso, para aquilo. Não tem isso aí. E eu estou citando Paulo porque a gente sabe que Paulo foi o apóstolo separado por Deus para receber a revelação da graça. Ele foi o pioneiro da graça. E você não vê Paulo incitando nada disso. Ainda que a igreja primitiva, alguns irmãos ali praticavam. Porque era costume de muitos judeus, e muitos judeus que haviam crido em Jesus, muitos continuaram com a prática que tinham antes de conhecer Jesus. Vocês estão entendendo? Porque a lei, as práticas da lei, tinham um peso muito grande na vida das pessoas, especialmente dos judeus. Então, eles se convertiam ali ao Senhor, conheciam Jesus, entendiam que Jesus era o Messias, etc, etc, mas muitos continuaram com aquela prática, ou aquelas práticas, algumas práticas da lei. Entende? Então o apóstolo Paulo foi separado por Deus, teve a graça revelada em sua vida para que ele pudesse trazer o entendimento de que essas práticas já tinham caído por terra. Por isso que você não vê, por exemplo, Paulo incitando alguém a jejuar para isso ou para aquilo. Não faz sentido isso na graça. É só um exemplo, tá? Dentre tantas outras obras que são da lei e são trazidas para o novo pacto, sabe? Por assim dizer, né? São ressuscitadas, por assim dizer, para que as pessoas estejam alinhadas a um sistema religioso, presas. Porque esses mandamentos, gente, eles são prisões. Isso mantém a pessoa presa, até porque a carne gosta, né, de mandamentos. Amados, a carne gosta de mandamentos religiosos. Religião é carne. Então as pessoas ficam presas naquilo ali. Entende? Até que haja libertação na vida delas. Então vamos lá, vamos caminhar no seguinte. Não estamos debaixo de mandamento algum. Já caiu por terra? Vamos ler aqui Romanos 4,15. Porque a lei produz a ira. Então a ira de Deus foi acesa, por assim dizer, né? Pela lei. Porque a lei veio para imputar o pecado. Agora veja o que Paulo fala. E onde não
há lei, não há transgressão. Então, não havia transgressão antes do advento da lei. O pecado já estava no mundo. A gente sabe disso. O pecado veio desde Adão. Mas ele não era imputado. Até que a lei veio para imputar o pecado. Perceberam? Então, não havia transgressão antes e também não há depois. Porque se Jesus colocou fim à lei, ele disse está consumado e concluiu tudo, acabou aquele pacto antigo e inaugurou um novo, então não há transgressão alguma. Vocês entendem por que nós não temos que viver em proibições? Não existe proibições, existe a direção do Espírito. Então nós não vivemos em proibições porque, na verdade, não há nada que você esteja transgredindo. Não há uma lei a ser transgredida. Onde não há lei, não há transgressão. Romanos 5,13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, que eu acabei de falar, né? Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. É o que nós falamos nos estudos anteriores. As obras da carne, obras mais atualmente, podem ser tratadas como pecado no sentido original da palavra, né? Não é pecado em relação à lei, porque não está transgredindo a lei. Não é pecado para a condenação, mas é pecado no sentido de estarmos andando fora do caminho do Espírito. O Espírito Santo nos dá uma direção. Quando você anda pela carne, você está fora desse caminho. Você está, então, literalmente errando o alvo, que é o sentido da palavra pecado no grego. Errar o alvo. Então, nesse sentido, existe o pecado como obra má. Só que ele não é para a condenação, porque os filhos de Deus já estão livres de condenação. Estou falando dos filhos, daqueles que foram eleitos, tá? Vocês estão entendendo? Então, veja, a obra má é pecado? É, mas não é imputado. Não é levado em conta. Você acabou de ler, não sei o que estou falando. Ah, Cristiano, você fica inventando doutrina aí. Não estou inventando nada, gente, é Bíblia. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Não há uma lei imputando. Acabou. Então, o que o pecado pode trazer para nós, ou seja, as obras más, obras da carne, são consequências negativas nessa vida atual. É você colher o mal que a carne pode proporcionar. Esse é o ponto. Mas não há nenhum prejuízo em relação à vida eterna. Não existe isso de perder salvação. Ah, fez uma obra aqui ali, perdeu salvação. Não tem isso. Nós estamos livres da lei, da transgressão e, consequentemente, da condenação. Romanos 7, do 4 ao 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Ou seja, Jesus morreu, nós morremos lá. Porque, amados, vamos lá. A lei, no final das contas, foi a lei que levou Jesus a morrer. O sistema religioso, judaizante, legalista, levou Jesus a morrer. Claro, quem operou a morte dele foi o Império Romano, porque o Império Romano era o detentor do poder estatal. Mas quem levou Jesus a morrer foi o sistema religioso da época dele. Então, Jesus morreu por causa da lei, até para cumpri-la, como nós sabemos, né? Repito, vou falar mais uma vez. Ele disse, está consumado. Essa frase tinha relação com tudo que a lei exigia. Então, está consumado é o quê? Acabou, eu cumpri o que tinha que ser cumprido. Então, por causa da lei, Jesus morreu e os seus filhos de todos os tempos morreram lá com ele. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Por isso que Paulo está falando isso. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Ou seja, o filho, a filha de Deus, acaba dando fruto para Deus quando ele entende que ele morreu para a lei. É fora da religião, irmão e irmã, que se dá fruto para Deus. É isso que as pessoas aí fora não entendem no sistema. Você só dá fruto verdadeiro para Deus, para o reino de Deus nesse mundo, quando você está fora do sistema religioso. É o que Paulo está falando. Nós temos que pertencer ao outro. Vamos lá, que outro? Outra manifestação de Jesus. Jesus ressuscitado. É o que Paulo está falando. Por quê? Porque Jesus de Nazaré estava debaixo da lei. Então Jesus de Nazaré, por assim dizer, era o marido antigo que representava a lei, né? Aqui no contexto Paulo está falando de casamento, né, gente? Ele usa o casamento como metáfora da relação de Jesus com a igreja. Então, Jesus de Nazaré era o marido antigo,
que no caso representava a lei, o antigo pacto. Jesus estava debaixo da lei porque ele veio para cumprir a lei, obviamente. Então o marido antigo, ou seja, Jesus morreu e a lei morreu lá com ele. O fim da lei foi Cristo. E aí Paulo fala, agora vocês têm que pertencer a outro. Ou seja, vocês têm que pertencer a Jesus ressuscitado. Não é mais Jesus de Nazaré debaixo da lei. Porque, naturalmente, gente, havia um direcionamento ao cumprimento das obras da lei por causa de Jesus de Nazaré. Entende? Com certeza os religiosos da época, os judaizantes, usavam essa artimanha. Olha, vocês têm que seguir a lei porque Jesus seguiu. Ainda que Jesus não tivesse seguido ao pé da letra os mandamentos dos fariseus, né? Então Jesus foi um combatente daquele sistema ali dos fariseus, né? Saduceus, os escribas, todo aquele povo ali, a liderança religiosa ali. Jesus não seguiu ao pé da letra o que eles ensinavam ali. Mas Jesus, sim, se submeteu a muitos aspectos da lei. É o que eu costumo dizer. Jesus cumpriu da lei o que realmente precisava ser cumprido. E ele, então, pôs fim à lei. Acabou. Então, o chamado da igreja era pertencer a Jesus a partir da cruz, não mais de Nazaré. 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, ou seja, Paulo está falando diante da cruz. Por quê? Porque antes da cruz não havia direção do Espírito. O Espírito Santo não habitava no povo de Deus. Então, eles eram controlados apenas pela carne. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, porque a lei era isso, né? A lei, os mandamentos acabavam trazendo um desejo exacerbado pelas práticas más. Sabe aquela história da proibição que acaba apimentando certas práticas más? A proibição faz eu desejar mais e mais isso e aquilo. Não tem isso? Então a lei mais ou menos tinha isso. Os mandamentos, eles traziam um maior desejo pela prática do mal. Que coisa interessante, né? Então, o efeito era inverso, né? Em vez dos mandamentos trazerem um esfriamento dos desejos da carne, na verdade, acendia os desejos da carne. Olha o que Paulo fala aqui. Interessante, né? Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Claro, todos estavam debaixo de maldição, todos estavam destinados à morte eterna, só que o Senhor Jesus morreu para salvar os filhos dele disso, né? Versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, olha que interessante, a lei nos prendia, as obras da carne nos prendiam, os desejos maus nos prendiam, porque a lei era a força para eles. Só que agora morremos para isso. Perceberam? Eles lá morreram e nós já nascemos mortos para isso. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. Que revelação, meu irmão, minha irmã. Perceberam? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Então, a direção não é mais religiosa, obras da lei e mandamentos de homens, não. A direção é do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita. Como eu disse, muitos hoje seguem vivendo na forma da lei escrita. Ainda que não estejam vivendo 100% as obras da lei, mas a palavra diz o quê? Se você cumpre um mandamento, você é obrigado a cumprir todos. Então, se você cumpre um, você se coloca debaixo de todos. Então, as pessoas no sistema religioso hoje, por mais que, repito, por mais que ninguém esteja de fato debaixo da lei, cronologicamente, as pessoas estão mentalmente submetidas às obras da lei. Então a pregação da graça é para trazer essa libertação, para trazer essa liberdade como consequência da libertação. Porque o nosso chamado é vivermos em liberdade, amados. Porque os mandamentos de homens são apenas aprisionamentos. Eles não servem para absolutamente nada. É só e somente só para prender as pessoas no sistema. Então as pessoas, os eleitos do Senhor, precisam conhecer a graça dele, o que ele fez por elas,
para que elas se libertem de uma vez por todas das imposições e proibições religiosas, de todos esses usos e costumes que, repito, não servem para nada. Colossenses 2, do 14 ao 23. E cancelou a escrita de dívida. Olha só, cancelou. Irmão Cristiano, qual era a escrita de dívida? A lei. Os mandamentos da lei, escritos com letras em pedras, que começaram com os 10 mandamentos principais, e houve então um desenrolar de 613 mandamentos. Trazia dívida para a vida do povo de Deus. Só que ele cancelou a dívida, que consistia em ordenanças, olha aí. E que nos era contrária, claro. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Mandamentos da lei foram removidos e pregados na cruz. Consequentemente, não faz sentido você viver em mandamentos religiosos. Ainda que eles não sejam mandamentos de fato da lei, mas apenas inspirados na lei, como muitos mandamentos que existem nas chamadas igrejas hoje, né? São mandamentos, proibições e imposições inspiradas na lei. O Senhor removeu, gente, tudo isso. 15. E, tendo despojado os poderes e autoridades, isso aqui é uma referência, gente, aos doutores da lei. É uma referência a toda aquela liderança judaizante. Eles eram as autoridades ali, espirituais, pretensamente espirituais, né? Então esses poderes e autoridades eram os cabeças do sistema religioso ali, judaizante. Paulo disse então que o Senhor Jesus venceu o sistema religioso. Ele os despojou. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por quê? Porque eles levaram Jesus à morte. E Jesus ressuscitou. E ainda por cima, pôs fim a todo aquele sistema religioso deles. Então foi uma vitória completa do Senhor. Eles mataram Jesus, o sistema religioso matou Jesus, mas Jesus venceu a morte. E Jesus venceu a religião deles. Por isso que Paulo fala isso aqui. Fez deles um espetáculo público, triunfou sobre toda aquela maldição. 16. Portanto, aí Paulo fala, portanto, já que Jesus venceu então o sistema religioso, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Porque havia nos mandamentos da lei aquelas proibições. Não pode beber isso, não pode comer aquilo, cuidado com isso, com aquilo. Paulo fala, gente, o sistema já caiu, Jesus já destruiu. Então não permitam serem julgados por isso, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa. Porque havia isso, né? Vocês dizem que têm fé e vocês não cumprem as festas religiosas? Vocês não cumprem o Pentecostes? Vocês não cumprem a festa dos pães ázimos? Vocês não guardam sábados? Havia essa cobrança nos irmãos ali. E Paulo está dizendo, olha, os principados e potestades, esse sistema religioso foi vencido. Então vocês não têm que se importar com isso, não têm que se permitir serem julgados por isso, por causa de coisa religiosa. Pelo que vocês comem ou bebem, isso não importa. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dias de sábado, olha só. As pessoas estão até hoje, muitas, não todas, né, mas muitas até hoje guardando sábados de 24 horas. E a palavra fala, vocês não têm que se importar com isso, porque o sistema religioso já caiu, Jesus já venceu. Então não permitam serem julgados por esses mandamentos. 17. Estas coisas, os mandamentos de homens, obras da lei, etc., são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então a lei foi sombra, como nós lemos também na carta aos Hebreus, né? Está escrito lá que a lei foi sombra das coisas que viriam. A realidade é Jesus. Lei foi sombra, Jesus é a realidade. 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Religiosos, em geral, são assim, né? Aparentam aquela humildade, mas é uma falsa humildade. E na adoração de anjos, havia alguém ali na igreja dos Colossenses incitando as pessoas a adorarem anjos.
o que não há indicação na palavra para isso, né? Os impeça de alcançar o prêmio. O prêmio nós entendemos como galardão. O galardão seria o prêmio, e é o prêmio do povo de Deus, que é algo dado além da vida eterna, né? A vida eterna, é claro, é um galardão também, é uma recompensa, uma bênção, mas além dela existe o prêmio propriamente dito. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Amados, o que nós podemos destacar nesse versículo aqui? Primeiro, o pensamento fora do Evangelho da Graça é carnal. Ele pode até parecer um pensamento de Deus, espiritual, inteligente. Não, não é. É carnal. E outra coisa, esse tipo de pensamento de vida religiosa impede as pessoas de alcançarem o prêmio. Isso afeta galardão, sim. Não salvação, não vida eterna. Isso é pela graça. Mas afeta, olha o que Paulo está falando. Os impeça de alcançar o prêmio. Porque se vocês andarem fora do Evangelho, não estarão plantando sementes adequadas para colherem galardão. Porque vocês estarão seguindo uma mente carnal. Gente, pensamento religioso é mente carnal. Repito, pode parecer espiritual, pode parecer evangelho. Às vezes você vê um líder religioso pregando muito bem, super eloquente, falando bonito e trazendo toda aquela palavra. Você pensa que é uma palavra poderosa. Na verdade, é uma mente carnal com o microfone na mão. 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Ou seja, a pessoa está ali na reunião, por exemplo, dos Colossenses, mas não estava unida de verdade. Uma pessoa que estava cheia de pensamentos contrários ao Evangelho, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Ou seja, quem tem pensamento carnal não está alinhado ao corpo. 20. Olha o que Paulo fala. Já que vocês morreram, olha só, gente, morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Eu já expliquei para vocês que a palavra princípio elementar nessa versão, que também é traduzida em outras versões por rudimentos do mundo, vem do grego stoicheia. Essa palavra realmente, literalmente, significa elementos, coisas básicas, mas era uma palavra utilizada muitas vezes para se referir a obras da lei e mandamentos de homens. Eram os rudimentos do mundo. Por quê? Porque religião é mundo. É o que eu sempre falo para vocês. Religião é mundo. Então os mandamentos de homens são rudimentos do mundo. Obras da lei, rudimentos do mundo. É disso que Paulo está falando aqui. Já que vocês morreram então para as obras da lei, para mandamentos de homens, né? Princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetem a regras? Olha o que Paulo está perguntando. Colossenses, pelo amor de Deus, vocês estão guardando o sábado de novo? Estão preocupados com luas novas? Estão preocupados com Pentecostes? Com festa dos pães ázimos? Quer dizer que agora vocês estão andando assim? Não! Os cabeças do sistema caíram. A religião caiu, Colossenses. Vocês não têm mais que viver nisso, porque Jesus já os venceu. Venceu o sistema religioso. Então vocês não têm que viver em princípios elementares deste mundo. 21 e 22. Não manuseie, não prove, não toque, não faça isso, não faça aquilo. Não vá à praia, não frequente o show, não ouça a música do mundo, entre aspas, né? Não pode botar essa roupa ou aquela. Vários mandamentos, né? Proibições e imposições. Só pode usar esse tipo de roupa. Só pode buscar a Deus no templo. Tá entendendo? É tanto não pode, né? E Paulo fala, Colossenses, vocês estão submetendo a isso? Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo, não coma aquilo outro, não beba aquilo outro. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. São usos e costumes, gente, cai por terra. É coisa humana. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. É claro que vai cair por terra. É o que eu costumo dizer aqui. O que era pecado, entre aspas, no passado, em muitas chamadas igrejas, não é mais. Vejam bem, uma das igrejas a qual eu pertenci,
havia diversas proibições, por exemplo, de roupas, de aparência. Então as mulheres não podiam usar bermuda, calça comprida. As mulheres sempre sofreram mais, né, com os usos e costumes, né? Então, na época não podia brinco, etc. Se você for nessa chamada igreja hoje, você vai ver as mulheres tudo de bermuda, de calça, de brinco. Ué, mas não era pecado? Não levava direto para o tal do inferno? E por que hoje pode? Porque são mandamentos de homens, não serve para nada. Vocês estão entendendo o ponto de Paulo aqui? 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, né? É aquela coisa, o pessoal olha assim, que pessoa religiosa, que pessoa de Deus. Falsa humildade e severidade com o corpo. Quantos são aí os que vivem severidade com o corpo? Vou jejuar 3 dias para buscar poder. Vou andar de joelho, vou dar 7 voltas. Eu vi muito isso na época que eu era religioso, né? Irmão, vamos dar voltas aqui no templo de joelhos. E todo mundo ralando o joelho no chão. E sacrifica, e sobe um monte, e não sei o quê. Severidade do corpo, com o corpo. Falsa humildade. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não tem valor. Esses mandamentos são para crianças espirituais. Os adultos não precisam de proibições e imposições. O adulto, ele é guiado pela sua consciência. E a nossa consciência tem quem como referência? A palavra, o Espírito Santo. Então você não precisa de ninguém, nenhum líder religioso, dizendo para você que isto e aquilo é pecado, pode, não existe isso. Hebreus 5, 12 ao 14. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam, no entanto, de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha só. Vocês estão precisando aprender o beabá de novo? Vocês têm que sair disso. O beabá é no Antigo Pacto. O beabá foram obras da lei. Só que a nossa fé em Cristo nos faz evoluir. Vocês, hebreus, não têm que viver mais em obras da lei. É isso que a palavra está falando para eles aqui. Vocês evoluíram, cresceram então na fé. Só que vocês ainda estão questionando questões da lei, querendo aprender princípios elementares. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Assim como o sistema religioso hoje vive de leite. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. As crianças que precisam, pode ou não pode. Você não pode colocar o dedo na tomada. Você não pode atravessar a rua sem a mamãe. Você não pode faltar a aula. Isso é criança. Pode, não pode? Pode, não pode. Adulto não. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante... Vocês entendem por que nós estamos aqui há 20 anos estudando a palavra? E pretendemos continuar enquanto Deus permitir? Porque é o exercício constante que nos leva ao quê? A nos tornarmos aptos para discernirmos tanto bem quanto mal. A criança fica na proibição. Pode, não pode, tem que ser assim, tem que ser assado, veste isso, veste aquilo, não pode comer isso, não pode beber aquilo, isso é criança. O adulto não, ele tem discernimento. Porque ele tem uma vida de exercício na palavra. Pegou? Então o adulto sabe que tudo é lícito. O adulto não fica, mas pode, não pode. Não, ele sabe que tudo é lícito, ele é livre. Foi para a liberdade que o Senhor o libertou. Então, o adulto não tem que perguntar se pode ou não pode. O adulto tem que levar em conta se convém ou não, se edifica ou não, se vai ser pedra de tropeço ou não para alguém. Perceberam? Olha só o que você, como adulto espiritual, tem que observar em relação às suas práticas. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Olha só.
Não deixarei que nada domine. É aqui que entra, por exemplo, a questão dos vícios. Muitas pessoas perguntam, irmão Cristiano, eu sou livre se eu quiser beber uma cervejinha, se eu quiser beber um vinho. Eu digo, claro que é. Óbvio que é. Eu te pergunto, isso vai te dominar? Aí é que tá. Existe proibição? Claro que não. Eu pergunto, você consegue beber socialmente? Um vinhozinho com a sua esposa, com o seu marido, numa festa, uma cervejinha ali no churrasco. Você bebe uma latinha? Ou você é dominado? Pegou? Você conhece o seu limite. Tudo é lícito. Agora, convém você se embebedar? Na minha visão, não convém. Então, gente, veja, é uma questão de equilíbrio. Irmão Cristiano, posso fumar? Pode. Vou perder salvação? Claro que não. Agora, para que você vai agredir o seu corpo? Entendeu? Então não é uma questão de proibição de pode ou não pode, é uma questão de conveniência. Então não existe proibição e imposição, existe a direção do Espírito. Tudo é permitido, mas você vai ver se convém ou não. Então convém beber socialmente, nesse exemplo que eu estou dando de bebida alcoólica, né? Que é um ponto muito importante para muitos religiosos. Posso ingerir bebida alcoólica? Claro que pode, você é livre. Agora, se pergunte, você consegue beber? Ou aquilo vai te dominar? É o que Paulo falou. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então é isso que você tem que pensar. Outra coisa que você tem que pensar. O que eu vou praticar edifica? 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Repito, você é livre, não tem que viver em proibições e imposições. Você pode ouvir a música que você quiser, meu irmão. Agora eu te digo, todas as músicas edificam. Percebeu a diferença? Evangelho da Graça é isso, é equilíbrio. Eu digo para vocês que a maioria das músicas do sistema religioso, as músicas chamadas gospel, a maioria não traz edificação nenhuma, só canta bobagem fora da palavra. Então, na minha visão, as canções do sistema são muito menos edificantes que muitas canções chamadas do mundo. Então você que tem que entender o que edifica para a tua vida. Você vai ouvir uma música, por exemplo, pornográfica? Para que tu vai ouvir uma porcaria dessa? Mas é o que mais tem no mercado aí. Um filho de Deus não tem que se submeter a isso. Percebeu o ponto? Você é livre para ouvir? Claro que você é livre para ouvir o que você quiser. Mas você tem que questionar, edifica. Entenderam o ponto? Liberdade é isso. E outra coisa que você tem que levar em consideração, a sua prática vai fazer alguém tropeçar? Vou dar um exemplo. Você quer que alguém na sua família que é religioso creia na graça. Será que as suas práticas vão levar essa pessoa a crer na graça ou vão fazer as pessoas se afastarem da graça? Entende? Tem que ter cuidado com isso. Porque o que para você é liberdade e nós somos livres, de repente para alguém não é ainda. Então tem que haver essa sabedoria, meu irmão, minha irmã. Então se você sabe que uma prática ofende alguém, por exemplo, estou dando exemplo da família, né? Alguém da sua família que é religioso, e você quer que aquela pessoa conheça a graça um dia, falar da graça, pese bem se a sua prática vai trazer algum tipo de consciência para aquela pessoa de que a graça é libertinagem. Então, apesar de você ser livre, você vai pesar isso. Poxa, de repente eu sou livre para beber minha cervejinha. Mas a minha família toda é religiosa. Então eu não vou beber perto deles, não. Percebeu? Porque eu quero falar da graça para eles um dia. Então eu não quero escandalizá-los. Quando eles conhecerem a graça, aí eles vão entender que eu estou bebendo uma cervejinha socialmente. Entenderam? Então tem que ter esse cuidado. 1 Coríntios 8, 9. Contudo, vocês são livres, mas tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Quem são os fracos? São os fracos na fé, gente. Entenderam? Então tem que pesar isso. Convém?
edifica, vai fazer alguém tropeçar, aí você pesa isso. Essa é a direção do Espírito para nós. Você não precisa de mandamentos, proibições e imposições. Você precisa só da direção do Espírito. Você, eu, todos nós precisamos de equilíbrio. Uma vez, então, libertos do sistema religioso, somos libertos para viver para Deus. Entenderam? Não é libertos para andar segundo a carne. É para viver para Deus. Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei. É aquilo que eu falei, né? A lei levou Jesus a morrer, então nós morremos junto com ele lá. A fim de viver para Deus. Então, morrer para a lei é morrer para a religiosidade, para a religião. Nós estamos mortos para a religião. Para quê? Para andar segundo a carne? Não, você acabou de ler. Para viver para Deus. Para viver na direção do Espírito. Porque o Espírito é que nos dá liberdade, é a presença dele. Então você está morto para o legalismo. Então viva para Deus, meu irmão, minha irmã. Fazendo a verdadeira obra de Deus. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre isso, sobre a verdadeira obra de Deus para nós. Eu quero concluir com 2 de Coríntios 3,17 e depois de Gálatas 5,13. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Por isso nós somos livres, não precisamos de mandamentos. Podemos viver a nossa vida do jeito que nós quisermos, dentro da direção do Espírito, com equilíbrio. A palavra de hoje é equilíbrio. Perceberam? Onde o Espírito Santo está, e ele está em nós, há liberdade. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Glória a Deus. Vivamos então a liberdade. Somos livres no Senhor. Não temos que viver imposições, proibições, mandamentos. Nada disso. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade é para viver o amor. A liberdade é para viver para Deus. Mas é claro, a liberdade é para viver longe dos mandamentos de homens. Você quer ir ao seu cinema que você gosta? Vá. Você gosta de ir no show do cantor fulano, da cantora fulana, da banda fulana? Vá no show da banda. Você quer ouvir a música XYZ? Ouça a música XYZ, mas seja equilibrado. Vê o que você está ouvindo. Percebeu? Para você edificar a sua vida, esse é o ponto. Viva uma vida de equilíbrio, longe dos mandamentos de homens e longe das vontades da carne. É isso que Deus nos ensina hoje. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque a nossa vida é uma vida de liberdade, mas é uma vida longe das obras da carne. É uma liberdade para vivermos para o nosso Deus.